só com os 12. Ele disse assim: na verdade vos digo que um de vós aqui vai me trair hoje. Um de vocês vai ser o meu traidor. E a gente sabe que a traição, você recebe traição de uma pessoa longe de você? A traição é de quem está mais perto de você. Sabia disso? Davi diz: o amigo íntimo, aquele que comia comigo, levantou-se contra mim o seu calcanhar. Ele estava falando da profecia de que Judas o havia de trair. Existe todo um contexto, né? A traição de Judas, porque Judas, Jesus disse: todos vós eu escolhi, mas um de vocês é o diabo. Misericórdia. Não é que a gente não vai entrar nesse mérito aqui que a pessoa nasce para isso, não, eu não acredito nisso. Eu acredito que o adversário, ele andou assim, dando sugestões para Judas, e ele acatou a sugestão do diabo. O diabo, ele não sabe de tudo não, mas ele dá a sugestão: ei, faz isso. Aí a pessoa acata, como é que o pessoal chama? Fulano tem a mente fraca, e é mente fraca mesmo. Então o versículo vai dizer assim, 21, vamos lá para o versículo, texto da palavra, 22, então os discípulos ficaram assim, olhando uns para os outros. E agora, quem será, hein? Sem saber de quem ele estava falando. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado ao seio de Jesus, que era João, o próprio escritor. Então Simão Pedro fez um sinal para João, para que perguntasse quem era aquele de quem ele estava falando. Inclinando sobre o peito de Jesus, disse: Senhor, quem é? E Jesus respondeu: é aquele que eu lhe der um bocado molhado. Glória a Deus. Essa parte do bocado molhado, ela tem a ver com consideração de amizade. É você honrar uma pessoa a qual você é amigo dela. Isso era um costume dessa época, certo? Pegar e dar à pessoa o bocado molhado, um pedaço de pão molhado, né? Antigamente a gente tinha esse costume, né? De pegar o pão e molhar todinho no café e ficar comendo, né? Bolacha também, né? Mas cada lugar tem os seus costumes diferentes, né? Esse aqui já era uma forma da pessoa honrar o amigo. O anfitrião honrava aquelas pessoas que estavam na mesa, no caso Judas. Então Jesus deu uma pista, mas parece que os apóstolos estão assim. Tem hora que Jesus fala as coisas e tem gente que fica assim, no mundo da lua. Tem gente que está no corpo presente e a mente longe. Jesus deu a pista. Qual foi a pista? Aquele que eu der o bocado molhado. E dito isso, molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes. Essa palavra Iscariotes tem várias conotações, mas o que eu pesquisei, que é o nome de um lugar que era localizado na Judéia. Porque dos 12, o único que não era galileu era Judas Iscariotes, certo? Era geralmente a pessoa, não sei se era bem isso, mas geralmente quando a pessoa mora num lugar, a pessoa diz assim: o Wellington, aquele lá do Bom Jardim, do Fortaleza, aquele irmão lá, o Adailton pintor, lá do Ceará, o Marcelo, lá do Rio de Janeiro. Eu vou ter um lá longe, viu? Marcelo Carioca, mas não, ele é de Fortaleza mesmo. Na verdade, ele não é de Fortaleza não, é de Redenção, né? Redenção, homem é de Redenção. Muito bem, então fica um nome e um lugar que a pessoa, Jesus, era chamado também de quê? De Nazaré. Vamos seguir. Então Simão Pedro, Jesus deu a dica. Interessante que após o bocado molhado, olha aí, o texto vai dizer que entrou nele quem? Entrou quem? Irmão, espírito é isso aqui, irmão. O inimigo estava só ventilando as mensagens, mas agora o diabo mesmo tomou posse da vida dele. E Jesus entrou nele, Satanás, e Jesus disse para ele: o que tu tem que fazer, faz logo. Vá logo fazer.
Já estava tudo esquematizado o que Judas ia fazer. Aí, nenhum dos que estavam sentados à mesa, né? Podemos dizer que eles foram assim, não fizeram a interpretação, né? Porque havia de trair, mas não sabia quem era. Então, prosseguindo. Porque como Judas tinha a bolsa, porque é interessante é que Judas não era uma pessoa bem responsável. Ele recebeu. Eu quero dizer para os irmãos nessa introdução, porque é possível alguém seguir Jesus, é possível alguém que pregou o Evangelho, Miqueias, que deu pregações, que alcançou vidas. É possível ser um seguidor de Jesus, um escolhido de Deus, e ao mesmo tempo depois trair Jesus? É possível isso? Sim ou não? Pois aconteceu isso com esse camarada. Ele ocupou uma função ministerial, ele foi chamado apóstolo, glória a Deus, e ele recebeu uma responsabilidade, para ser o tesoureiro daquele pequeno grupo, do ministério de Jesus. Então ele tratava das questões sociais, por exemplo, o dinheiro, né, era para o sustento daqueles 13 homens, né, 12 mais Jesus, mas ele também dividia com os pobres. O texto vai dizer isso, porque eles pensavam que Jesus estava fazendo uma combinação com ele, para ele comprar alguma coisa e dividir aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo daquela reunião e já era noite. Aqui nós vamos ver a saída dele da ceia, né? Ele já tinha feito a combinação com as autoridades, e na verdade, mesmo andando com Cristo, ele foi chamado por Jesus, lá em João capítulo 6, o versículo é o de número 70, vê se a Esther está rápida no gatilho aqui, João 6,70, ele diz, olha, vocês aqui são meus seguidores, mas um de vocês, engraçado que Jesus, ele não fazia assim a mensagem assim, irmãos, eu acho que, não, ele ia direto ao assunto, direto ao ponto. Ó, um de vocês é assim, assim, pronto, final. Né? Está escrito o quê? Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12, mas um de vós é um diabo. Essa palavra diabo significa caluniador. Um de vocês é o diabo. Ele estava se referindo a Judas. Interessante, ei, presta atenção, olha, vocês têm inimigos em casa? Tem algum inimigo em casa, vocês aí? Pelo amor de Deus, se tiver, vamos se reconciliar logo. O marido se reconcilia com a mulher, os irmãos com os irmãos. Mas por acaso lá na escola tem alguém que critica você, que é contra você? Geralmente tem alguém que te persegue. Como deve ser, Stephanie, o seu tratamento com essa pessoa? Você faz igual aquele desenho em quadrinho que fica aquela auréola, várias palavras contrárias. Não é assim que se resolve na vida cristã, não. Jesus trata com o seu traidor com muito amor, glória a Deus, com muita honra, mas ele declara, ele é um diabo. E Lucas 22 versículo 3, Lucas 22 e 3, ele vai dizer que um apóstolo, um obreiro da casa de Deus, um homem de Deus, essa palavra, o homem de Deus, recebeu influências. Por isso, irmão, você pode estar aqui na igreja, participando da ceia, pregando, pastoreando, tocando, cantando, plantando bananeira, irmão. Ainda tem essa expressão? Pulando, gritando, agitando, aprontando. Ainda tem uns cristãos que aprontam, né? Mas entrou, olha aí, entrou porém Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote, o qual era do número dos 12. Ou seja,
o inimigo encontrou brechas dentro do colégio apostólico, porque alguém recebeu influência. Irmão, o crente recebe influência de Deus? Sim. Você é influenciado por Deus? Glória a Deus por isso. Mas você também pode ser influenciado pelo inimigo. Tenha cuidado, viu? O inimigo, ele é igual aquela serpentezinha, sabe? Ele não ataca de uma vez, não. Igual, vou dar uma expressão aqui bem popular. No quintal de casa, o gato, quando vai pegar o passarinho, ele congela. Ele fica só na espreita. Ele fica só esperando a oportunidade. Ele fica esperando um momento de fragilidade pessoal, um momento de fragilidade emocional, um momento que você está com muita raiva. Aí ele ataca você. Porque o adversário, ele não vai naquele momento de euforia, né? Ele vai naqueles momentos em que você se encontra fragilizado. Então certamente Judas entrou no colégio apostólico, foi batizado nas águas, foi empossado como apóstolo, como ministro. O homem era ministro de Deus, mas o inimigo também ficava, igual como diz lá uma referência, acho que é Lutero que diz, né? Lutero que diz essa expressão, diz que o passarinho, irmã Vilani, pode sobrevoar sobre a sua cabeça, mas você não vai deixar ele fazer um ninho na sua cabeça. Você vai deixar? Você vai deixar? Você vai dizer assim: está repreendido o pensamento maligno contrário. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, sobre a minha mente e sobre o meu coração. Glória a Deus. Você tem que se revestir, em Efésios 6, as armaduras de Deus contra as obras do adversário. Glória a Deus. Então, mesmo andando com Cristo, ele foi considerado como sendo o adversário influenciado pelo diabo. Segundo lugar, eu quero dizer para vocês, glória a Deus, que Judas é o apóstolo que traiu a Jesus, certo? Mas a traição não foi o primeiro pecado. As primeiras questões em pauta é quando a pessoa, qual é a motivação de eu servir a Deus? Pai, eu vou servir a Deus porque eu quero ganhar isso, ganhar aquilo. Não, irmão, não é por aí não. Não é por aí não. A principal motivação é adorar a Deus, é agradar a Deus, é servir a Deus, glória a Deus, é desfrutar da presença de Cristo em nós. Mas eu quero que os irmãos abram, em João capítulo 12, a partir do versículo 5. Além de ser influenciado pelo adversário, um outro problema de Judas, irmão Marcelo, ele era dissimulado. O que é isso? O texto de João 12, 5, até uma irmã pregou aqui no culto das senhoras, que é uma mulherzinha vendedora da Natura, da Boticário, pegou um pote de perfume caríssimo, no valor de 300 denários, jogou sobre o corpo de Jesus, e o Judas disse: para que esse desperdício? Não poderia vender este unguento simplesmente por 300 dinheiro que vale o trabalhador de um ano, e dá para quem? Para o sustento dos... Irmão, olhando para esse ponto de vista, esse Judas, ele parece ser bem espiritual, não é não? Só que o apóstolo João, no versículo seguinte, Esté, que é o 6, ele vai explicar a dissimulação. Sabe por que ele disse isso? Aí a resposta: por que ele disse isso? Porque simplesmente, não pelo cuidado que ele tivesse com os pobres, porque tem gente assim, ó. Irmão, hoje em dia hoje é que está mesmo. O pessoal liga para você, ó: eu estou passando por isso, por uma aprovação, estou precisando comprar um remédio. Não é nada, é só dissimulação, só para extorquir dinheiro, né? Isso acontece. A gente fica até difícil de ajudar alguém, né? Mas não deixa de ajudar, principalmente os domésticos da fé, como diz a palavra. Mas a palavra vai dizer que o interesse dele não era aquele altruísmo. O interesse dele era egoísta. O interesse dele, ele vai dizer, irmãos, que ele não tinha nenhum interesse em ajudar os pobres. Sabe por quê? Ele queria que a renda do ministério de Jesus aumentasse, porque quanto maior a renda...
ele tacava a mão lá, igual os filhos de Eli. Quando a pessoa oferecia o sacrifício, não ia nem para o altar para ser queimado. Ele já pegava lá um garfo, tacava lá numa carne. Aí o Samuel ali, faça isso não, meus filhos, deixa primeiro assar, deixa primeiro oferecer. Que nada, eu quero comer antes. Puf, pegava a carne antes. Mal passado. Era um sacerdote cru que só. Assim tem crente dessa forma, né, que é dissimulado. Que Deus nos livre dessa dissimulação, que nós possamos adorar o Senhor, servir o Senhor. Outra coisa interessante, ele queria reter para si aquilo que era do Senhor. Está a mensagem aí. Reter para si o que era do Senhor. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né, Léa? Está claro aí? Reter para si o que era do reino, da obra de Cristo, dos seus apóstolos. Então nós não podemos fazer de forma nenhuma esse procedimento de dissimulação. E também ao mesmo tempo, o versículo vai dizer que ele era uma pessoa desonesta. Então, irmão, todas essas características, eu estou descrevendo quem era Judas. E Judas, tem uns apóstolos, irmão Cláudio, que eles são assim meio moita. Só o irmão, falei do irmão Cláudio que ele sabe, né? O moita, o irmão também sabe. É aquele apóstolo que não diz nada, não é carne nem peixe. Mas claro que as obras deles não foram escritas, registradas, mas eles fizeram obras. Mas Judas, ele é o segundo apóstolo mais citado no Evangelho. O primeiro é Pedro, e o segundo é Judas. É Judas, certo? Então, terceiro lugar, eu quero dizer que Judas, ele entrou no Evangelho, mas com uma visão distorcida. Sabe que tem crente que ele acha que o Evangelho, hoje nós estamos vivendo uma época que as pessoas pensam que o Evangelho não tem mais aquela visão do reino. O Evangelho de Cristo é como se fosse aquela velha frase: pequenas igrejas, grandes negócios. O Evangelho se tornou algo que você pode comercializar. Isso é uma visão distorcida, irmão. Assim tem igrejas hoje distorcendo, e muitos, hoje mesmo eu estava lá, né, o meu nome é Divaldo, o rapaz associando, você que é parente daquele lá, o Edi. Eu disse, rapaz, para com isso aí, rapaz. Eu vou dizer o complemento, né? Misericórdia. Vocês não estão entendendo. Mas essa questão de negociar as bênçãos do reino. A Igreja Católica, no século XVI, antes da Reforma Protestante, ela negociou o perdão, é a chamada venda das indulgências. Hoje, a igreja precisa de outra reforma, porque existem muitas igrejas que estão vendendo as lascas, os pedaços da cruz, o lenço ungido, a vassoura ungida, e é tanta coisa ungida, e o copo com água. Eu sei que algumas pessoas acreditam, né? E Deus pode fazer, não independente do interesse. Então Judas, ele está dentro dessa visão distorcida do Evangelho, porque ele queria tirar proveito para si. E se você ler Mateus 26, Esther, versículo 14, irmã Stephanie e Rebeca, vocês estão ligados aí, né? O que diz? Ensinou bem direitinho? Odaí Júnior. 26 e 14 diz o quê? Esther? Muito bem. Então, eles chegando no final do ministério de Jesus, né? O apóstolo Judas estava crendo que Jesus ia fazer algo extraordinário. Jesus ia montar num cavalo branco, ia pegar uns exércitos, ia chegar lá nos exércitos do romano, ia dar só um vento, ia derrubar todo mundo, ia montar o seu reino em Jerusalém, e pronto. O reino de Deus era aquele, era a visão dele, a visão materialista, uma visão apenas do Cristo aqui na terra. E Paulo disse: se contarmos com Cristo apenas sobre essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E ele simplesmente se decepcionou com o Evangelho. Ele foi, quer saber de uma coisa?
Eu vou dar uma palavrinha ali. Eu acho que esse Jesus, dá para a gente negociar, dá para negociar com Jesus? Irmãos, jamais o crente deve fazer como Judas, nem como aquele outro lá que vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de guisado. Esaú vendeu para o próprio irmão. O irmão dele é sabidinho, né? Não, pai, eu quero a direita primogenitura. Então, me dê esse guisado aí, eu troco. Eu quero saber de direito à primogenitura, eu quero é comer, eu quero saciar a minha fome. E perdeu. Aqui Judas quis ganhar proveito com o evangelho. Judas tinha uma visão errada sobre o evangelho para si, que dê proveito para si. Mateus 14, 26, né? O próximo versículo, Esther, vai lendo aí. E diz: quem quereis dar, eu vos entregarei. E eles lhe estipularam. Lembram de quantas moedas poderiam ser vendidas pelo unguento? Quantas? Não. Quantas moedas aquele perfume poderia ser vendido? 300. E quanto foi que ofereceram para Jesus? Só 10%. Não é verdade? Só 10%. O cara pensava que ia ganhar mais dinheiro. Mas o caixa lá do sacerdote era mão mirrada. Pense nos mão mirrada. Eu só dou 30. Rapaz, só isso mesmo, não é só 30, se quiser. Se não quiser, perdeu, toma posse, vai lá. Eu vou dar um jeitinho aí, eu vou falar com Jesus, porque eu sei os lugares onde Jesus vai, eu sei a igreja que Jesus vai, os caminhos que Jesus vai, eu estou lá dentro, estou dentro. Onde ele ora, estou dentro. Aonde ele for, estou dentro. Era aquele crente que estava indo, que estava frequentando, mas não estava conectado, não estava desenvolvendo, mas estava sendo usado por Deus. Curas, expulsando demônios, pregando. Meu Deus do céu, tem misericórdia de mim. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Amém, amém? Versículo 16, tu leu o 16 agora para a gente concluir. 16. E desde então ele estava buscando uma oportunidade para o entregar. Era esperando só um momento para... Estão lembrados do ataque do adversário? Assim como o inimigo começou a influenciar, e ele estava agora dando uma influência maior, para que ele pudesse trair Jesus. Então ele tem uma visão errada do que é o evangelho. Assim tem muitas pessoas hoje com uma visão totalmente distorcida do que o evangelho significa para a vida dela. Mas eu quero continuar dizendo também que além de uma pessoa pode caminhar com Deus e ao mesmo tempo ser influenciado pelo diabo, sim. Uma pessoa pode ter sim, uma vida dissimulada, como é o caso de Judas. Pode ter uma visão distorcida sobre o evangelho, sim. E em quarto lugar, simplesmente 3 anos e 6 meses é uma boa convivência, não é não? Não é não? Não é boa convivência não? Uma boa convivência. Não dava para desenvolver uma amizade com Jesus não, depois de 3 anos. Quanto tempo você está na igreja? Pastor, já estou com 30 anos. Mas Jesus eu não... Quando der certo eu dou umas conversinhas com ele ali. Por enquanto eu estou com muito tempo não. Porque meu tempo é ouro. Mas não tenho muito tempo com Jesus não, tá bom? Como é que eu e você vai desenvolver essa amizade? Ei, presta atenção. Se nós ocuparmos nosso tempo só com coisas supérfluas, nós não vamos desenvolver essa amizade não. Judas não conseguiu desenvolver amizade com Cristo. Positivo? Você vai perceber isso. João 13, 26, 27, Esther. João 13, 26, 27. Mesmo Jesus, foi o texto que eu li. Mesmo Jesus tratando ele com todo amor, com toda consideração. O que foi que ele fez, irmão? Foi o que Jesus fez para Judas. Glória a Deus. Pegou o pedaço de pão molhado e honrou o seu amigo ali na mesa da comunhão com Cristo. Que coisa maravilhosa. Mas infelizmente Judas, tem uma passagem da Bíblia que vocês vão lembrar: fiéis são as feridas dos que amam, mas
os beijos que trai, é complicado. Ele está dizendo que é melhor você levar uma repreensão aberta, que dói, do que você, oi irmão, a paz do Senhor. Aí quando, isso, né? Parece aqueles personagens que isso não vale nada, isso não vale nada. E tem gente, tem crente assim, é o crente Judas, que não consegue, se não, eu e você, se eu não me desenvolver a minha amizade nem com Deus, como é que eu vou, o irmão leu isso hoje, né? Se eu não amo a Deus, como é que eu vou amar o próximo? Olha a mensagem sendo canalizada, certo? Então ele não conseguiu desenvolver, e Jesus fazia uma espécie de apelo, que Jesus queria, é assim, né? Queria, mas se bem que ele é o filho do maligno, né? Tem toda essa história, um deles é o diabo, mas enfim, no final de tudo, quando Jesus foi preso, as autoridades vieram tudo armadas, e foram lá para o jardim do Getsemane, lembram dessa passagem? Chegando no jardim do Getsemane, Jesus e os apóstolos eram tudo parecidos uns com os outros, eram pessoas comuns, certo? E as autoridades precisavam prender o homem certo. Foi tipo uma comitiva de madrugada, estou lembrado agora, uma comitiva de policial com a autoridade armada para prender, parecendo muito com umas coisas aí de hoje, né? E é de madrugada mesmo, que ele chega abordando, quebrando logo a porta, pá, abre, está preso. Agora quer saber identificar quem é o dito cujo, quem é que nós, no escuro, dá para identificar no escuro, mas ele conhecia Jesus. Ele diz, olha, eu vou dar uma senha, porque costumeiramente, né, nós aqui no Ceará não tem esse costume não, mas o pessoal do Oriente tinha essa questão do beijo como cumprimento. Tem alguma igreja que ainda tem hoje, né? Mas como é que nós nos cumprimentamos? O irmão que eu apertar a mão é ele é o cara. Prenda ele, pega ele aí. Pois não é que o cidadão, com toda falsificação, você assim dizer, Jesus, eu te amo, meu Deus, Jesus, eu te amo, Jesus, só da boca para fora. Ele é o homem, pegaram Jesus. Mas antes de Jesus ser preso, o que foi que Jesus falou para ele? Irmã Vilani, antes dele ser preso, essa mensagem que eu estou pregando hoje, ela tem alguma coisa a ver com uma atividade que eu fiz hoje pela manhã. Certo, né? Mas é isso mesmo. Acordei 2h da manhã, misericórdia. Meu Deus. Mas, enfim, Jesus quer desenvolver a sua amizade com cada um de nós. Como é que está a nossa amizade com Deus? Como é que estamos? Estamos falando com Ele diariamente? Ou então é aquela família tudo conectado com o mundo, desconectado uns com os outros? Isso é a mensagem, né? Conectado com o mundo e desconectado com os de casa. Meus irmãos, amigo, com um beijo traís o filho do homem. Amigo, com um beijo traís. Ele chamou o inimigo traíra, o falsificador, influenciado por Satanás, que entrou o diabo nele. Ele tomou a ceia, ele tomou o pão, um bocado de pão, estava nem aí, saiu correndo às pressas. Ele vendeu Jesus por 30 moedas, ele tacava a mão na oferta que caía lá, ele retirava para si. Ele era um cara dissimulado. Mas interessante é que Jesus mesmo, isso aqui, irmão, serve para nós. Porque tem gente, irmão, que se opõe a gente, que a gente tem vontade de fazer aquelas orações lá de Davi, né? Orações chamadas, que eu esqueci, imprecatória. Quebra o dente dele lá. Não faça isso não, pelo amor de Deus.
Não faça isso não. A palavra, o Evangelho diz: abençoai os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos perseguem. Glória a Deus, que Deus tenha misericórdia, porque o inimigo que se levanta pode ser alguém que Deus está te usando para forjar o caráter de Cristo em cada pessoa. Glória a Deus por isso. Claro que Cristo é perfeito. Esther 13, 26, 27, tu notou? Está aí. Após um bocado, saiu depressa, foi resolver lá o que ele tinha que fazer. Enfim, mesmo sendo chamado por Cristo de amigo, mas ele não tinha uma verdadeira amizade com Cristo. Essa é a realidade de muitos homens e até cristãos que não conseguiram desenvolver a sua amizade com Deus, mesmo de um período de 3 anos, mais de 3 anos. Mas enfim, eu quero concluir dizendo que no que chegamos à prisão, chegou o julgamento, e o Judas ficou assim como que, eita, igual o Jonas, né? E agora o que vai ser, hein? Jesus vai tomar uma providência aí. Eu vendi ele ali, mas alguma coisa vai acontecer. Não aconteceu não. Pelo contrário, Mateus 27, Esther, a partir do versículo de número 3, o que vai dizer? Glória a Deus. Vamos concluir aqui dizendo para os irmãos que em Mateus capítulo 27, versículo 3, então Judas, que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, trouxe. O texto vai dizer arrependido. Esse arrependimento de Judas aqui não foi o mesmo arrependimento igual Pedro. Esse arrependimento ali é apenas um remorso. Ele sentiu uma tristeza. Ele pegou as 30 moedas de prata com o que ele tinha pegado do sacerdote. O que adianta o homem querer ganhar 30 moedas de prata, 300 moedas de prata, 300 e tantos mil dinheiro? Que adianta ganhar o mundo inteiro? E quando ele chega no final, ele perde a sua própria alma, porque ele não experimenta o arrependimento, ele não experimenta, ele só tem uma tristeza. Ele é influenciado pelo inimigo, pelo diabo. Ele vive um caráter dissimulado. Ele se apropria indevidamente daquilo que não é dele. Ele rouba as coisas que são do Senhor. Glória a Deus. Ele trai o próprio Senhor. Ele vende, ele cultiva uma inimizade com Deus. Ele não promove uma amizade com Cristo, pelo contrário, mas ele vê os planos não estavam no programa dele. De repente Jesus se entrega, Jesus não reage, Jesus é condenado. E agora? Versículo 4 do capítulo 27. Aí a expressão dele, essa expressão aqui é interessante: pequei, traindo sangue inocente. Aí que foi que eles disseram? As autoridades disseram o quê? Que nos importa? Isso é problema teu, rapaz. Isso é problema teu, rapaz. Foi tu que foi canalizado, usado pelo Satanás. Isso é problema teu. Versículo seguinte, Esther, o 5. E ele pegou as 30 moedas, jogou lá dentro do templo. Pô, recebe essa oferta aí para o templo. Puf. Irmão, um crente desse vai dar uma oferta de 30 moedas de prata? Foi porque ele percebeu que aquelas moedas estavam sob maldição. Olha o que ele vai dizer aqui: atirou para o templo e as moedas de prata, retirou-se e foi fazer o quê? Foi tirar a própria vida. Chegou a um nível na mente dele que ele não pensava mais. Então os sacerdotes pegaram as 30 moedas no versículo de número 6, Esther, diz o quê? Não é lícito colocar no cofre das ofertas, porque isso aqui representa preço de sangue. Aí no versículo 7 eles compraram um terreno, e nesse terreno eles construíram nada mais do que um cemitério para sepultamento dos estrangeiros. Interessante. Eu quero dizer que Judas, ele não conseguiu verdadeiramente se arrepender de fato, de verdade. Ele não conseguiu se arrepender dos seus pecados. Ele traiu, é o apóstolo que traiu. E assim nós podemos trair a confiança mútua de alguém, né? As pessoas mais de perto nós podemos traí-las com as nossas injustiças,
com as nossas ofensas, com as nossas más amizades, com as nossas palavras. Glória a Deus. Nós não podemos julgar ninguém. Nós temos, como diz a Bíblia, nós temos que julgar a si mesmo. Glória a Deus. Mas, se depender de nós, se nós possamos nesta noite desenvolvermos essa amizade com esse Cristo poderoso, irmãos, vale a pena realmente ser amigo de Jesus. Glória a Deus. Recebermos de Deus ainda mais crescimento, porque só desenvolve a vida espiritual se mantiver essa amizade com Cristo. Glória a Deus. Verdadeiramente sereis os meus amigos se fizerdes aquilo que eu vos mando. Glória a Deus. Então, nesta noite, essa palavra de Deus para a minha vida, para a tua vida, aprendendo sobre a vida de Judas Iscariotes. Glória a Deus. Temos muito que aprender, até com os erros dos apóstolos. E é aí que nós temos que aprender mesmo, né? Porque a dissimulação é a realidade nos dias atuais. Até o Pedro foi dissimulado. Eu preguei aqui nos Gálatas. Pedro é assim, igual aqueles irmãos da igreja. Não sei se tem aqui, né? Se tiver aqui, pelo amor de Deus. Tipo assim, essa aqui é da minha patota. Chegou uma pessoa de fora aí, não sei nem quem é. Ei, irmão, ninguém pode fazer isso não, irmão. A igreja, a missão da igreja, segundo a definição do Tempo Central, a missão é acolher, amar, acolher e servir. Amar, acolher. Glória a Deus. O acolhimento é algo benéfico. Jesus acolhe os pecadores, acolhe os próprios inimigos, trata bem, honra, tenta desenvolver amizade, provoca nele o arrependimento, para que ele possa ter um encontro genuíno com Cristo. A verdade é essa. O tempo todo Jesus queria que que os filhos do trovão se emendassem, se consertassem, que Judas deixasse essas coisas de roubador, de traíra, e pudesse ser de fato, de verdade, um discípulo. Meus irmãos, é por isso que o pastor daquela domingo ele falou sobre o joio. O joio é exatamente isso. São pessoas que estão no círculo, na igreja visível, mas não pertencem ao reino, porque perderam a noção, perderam a visão, perderam o propósito da vida. Mas nessa noite nós estamos aqui para reafirmarmos a nossa fé em Deus, nosso compromisso com Cristo, e dizer: Senhor, se tem algum embaraço na minha vida, se tem alguma barreira, que o Senhor possa me ajudar a perdoar a quem está com raiva de mim. Aqui eu estou com raiva também, porque eu também sou carne, eu sou humano, eu tenho uma raivinha de vez em quando de umas pessoas aí que me faz tanta da raiva. Mas pelo poder do nome de Jesus, eu vou liberar perdão, eu não vou deixar nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, nenhuma coisa ruim do capeta, fazer, como diz o teólogo, fazer ninho sobre a minha cabeça. Está repreendido em nome de Jesus. Eu vou manter a minha amizade com Deus, eu vou desenvolver amizade até com aqueles opositores, eu vou orar por eles, glória a Deus, e Deus fará com que os teus inimigos se tornem seus amigos, diz o Provérbios lá de Salomão. Glória a Deus, amém? Que o Senhor abençoe a sua igreja, o seu povo. Glória a Deus. Vamos concluir? Glória a Deus. Irmã Léa, você vai louvar a Deus com mais um hino da harpa, tá certo? Eu acertei o relógio, viu? Não se preocupe não. Eu vi